Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 20 até o 22. Nós vamos meditar nessa noite na palavra santa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Transforme lutas em bênçãos. Oh, glórias! Vamos ouvir a palavra. Fiquemos de pé para nós ouvirmos a palavra do Senhor. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Amém? Senhor, muito obrigado pela essa palavra tão especial, Pai. Porque mostra o teu poder, mostra também a fé de uma mulher. Que nesta noite tu venhas falar ao nosso coração para que possamos ver o teu poder e com fé estarmos na tua presença. Ô Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os amados podem assentar-se. Irmãos, com certeza é o nosso prazer compartilhar a palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor, estarmos reunidos para adorarmos aquele que tem poder para transformar completamente a nossa vida, transformar completamente a nossa existência. Quando nós observamos a palavra, nós vamos encontrar exemplo de pessoas que depararam-se com situações extremamente difíceis. Situações impossíveis à luz dos olhos humanos, uma solução. Essa mulher tinha uma situação difícil na sua vida. Ela era enferma. Não havia solução para a sua vida. Não havia cura para a sua vida. Mas ela encontrou-se com Cristo Jesus. Irmãos, a partir do momento que nós encontramos com Cristo, as nossas lutas, elas são transformadas em bênçãos. Porque o Senhor tem prazer em mudar o quadro da nossa existência, por mais difícil que seja o nosso viver, por mais difícil que seja o nosso problema. O Senhor tem prazer em transformar completamente e dar-nos uma vida nova, cheia de esperança, cheia de alegria, para que nós possamos vivenciar, mesmo em meio às dificuldades, em meio aos problemas, mas vivenciarmos a presença real, a presença poderosa de Cristo Jesus. Entre outros exemplos, além desta mulher, eu poderia citar para vocês Jó. Jó é um exemplo perfeito de situações complexas que o Senhor trouxe a paz ao seu coração. Vemos ainda o apóstolo Paulo e as suas muitas dificuldades. Quantas dificuldades, quantos problemas. E José? José no Egito como escravo, uma vida difícil, complicada, uma vida de perseverança na presença do Eterno, mas ele contemplou a glória do Senhor. Poderíamos ainda citar o rei Davi e seus percalços, Daniel, a cova do leão, Sadraque, Mesaque e Abednego, entre outros tantos que passaram por momentos tão complicados, difíceis, que aos olhos humanos era uma causa perdida. Mas nós precisamos transformar nossas lutas em bênçãos. E fazemos isso, irmãos, a partir do momento que nós olhamos para o Senhor e depositamos nele a nossa esperança, depositamos nele o nosso coração, depositamos nele a nossa fé, olhamos para o Criador e falamos ao Todo-Poderoso: Senhor, tu podes mudar a minha sorte. Quando assim fazemos, amados, estamos transformando nossas lutas em bênçãos, porque a mão do Senhor será conosco. Talvez você não veja a exemplo do apóstolo Paulo a cura para o seu problema, para as suas dificuldades, uma solução.
Mas a paz do eterno enche o coração, a esperança do Senhor enche a vida, porque nós temos uma convicção que o melhor está por vir. E que isso aqui, tudo é passageiro, tudo é passageiro. Oh, bênção, aleluias! O Senhor, irmãos, nos deu uma grande oportunidade. Talvez você não enxergue por esse aspecto, mas passe a enxergar dessa forma. O ser humano nasceu porque Deus concedeu-lhe uma grande oportunidade. O Senhor me concedeu-me uma grande oportunidade, a você também, a oportunidade de viver o dom da vida. Se o Senhor concedeu o dom da vida, é porque Ele tinha e tem um propósito na tua existência. Às vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa vida, os problemas que surgem, as dificuldades, a mulher do fluxo de sangue, José e as suas dificuldades, Daniel e as suas dificuldades, Sadraque, Mesaque e Abednego, enfim. Nós olhamos para as dificuldades, apenas para as dificuldades, e esquecemos que o Senhor, Ele está nos dando a grande oportunidade, a maravilhosa oportunidade de cultuar o Seu nome. E em breve estarmos com Ele para todo o sempre, e ali será magnífico, extraordinário. É isto que Deus fez por você. É isto que Deus fez por todos aqueles que nasceram sobre a face da terra. A oportunidade de estar com Ele na glória. E nós não podemos perder essa oportunidade jamais. Mas, no meio das dificuldades, olhemos para os problemas e que nós possamos transformá-los em bênçãos. Porque vamos entender que a mão do Senhor é conosco. Amém, amados? Que Deus fale com você de uma forma poderosa e que nós possamos de fato transformar nossas lutas em bênçãos. E eu quero citar alguns exemplos, alguns pontos que são interessantes e necessários para que vivamos a verdade do Senhor de uma forma total, integral, que nós possamos sentir a presença do amado Jesus. Primeiro, é preciso entender o propósito da dor. Você está sentindo algum tipo de dor? Você sente dores? Mas o que são as dores? Os problemas, as dificuldades, as enfermidades, as perseguições, a falta de paz, a ansiedade, essas coisas todas em conjunto. Talvez as dores, elas estão presentes na tua vida. Mas o Senhor também tem um propósito nas dores. Quando o Senhor permite que você passe pelas dores, pelas dificuldades, pelos problemas, pelos percalços da vida, não é por acaso. Não é por acaso. Não é porque Deus gosta de vê-lo sofrer. Não é porque o Senhor perdeu você de vista. Não é porque o amor do eterno não está voltado para a tua vida. Não, amados. Quando o Senhor nos permite sofrer, Ele quer que nós sejamos moldados e fortalecidos na sua presença. Os fracos, os covardes, estes não conseguem ficar de pé diante do Todo-Poderoso. Eis o porquê que passamos pelos problemas, pelas dificuldades, pelas dores. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Ouça o que diz o apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Amém? Esse texto, irmãos, ele é esclarecedor, apesar que aparentemente não fala muita coisa. Mas o Senhor, através do apóstolo Paulo, está nos ensinando o seguinte, que a nossa momentânea tribulação. Por que momentânea? Porque a nossa vida passa muito rápido. Passa muito rápido. Talvez você já chegou aos 20, quem sabe chegará aos 30, aos 40, 60, aos 80, aos 90, alguns chegarão aos 100. Mas nem todos cumprirão essa tabela de vida. Muitos virão, muitos irão antes desse tempo. No entanto, leve e momentânea. Porque passa muito rápido mesmo.
nós sabemos que o peso da glória de Deus, daquilo que o Senhor tem preparado eternamente para nós, é extremamente superior a tudo quanto vamos sofrer ou temos sofrendo sobre a face da terra. E quando nós entendemos que no meio das nossas dificuldades, nós somos moldados para sermos parecidos com o Senhor. No meio dos problemas, a perseverança nasce no nosso coração e somos fortalecidos. Nós vamos entender que teremos forças para seguirmos firmes com o Senhor. Evidentemente, amados, que o Senhor poderia nos isentar de todo o sofrimento, de toda a dificuldade. O Senhor poderia nos colocar já em um paraíso. Vocês estão no paraíso, vivermos o melhor, da melhor forma possível. No entanto, sabemos que o Senhor tem um propósito diferente, porque o Senhor quer valentes ao seu lado, o Senhor quer guerreiros ao seu lado, o Senhor quer homens, mulheres fortes, segundo o seu coração. E no meio dessas dificuldades todas, somos forjados à semelhança de Cristo, e seremos conforme Cristo, ali na glória para todos sempre. Irmãos, todos nós vamos passar pelas dores, pelas dificuldades, pelos problemas. No entanto, a exemplo desses que eu citei, sejamos fiéis. A exemplo da mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo quanto tinha, mas um dia ela descobriu Jesus. E no momento que ela descobriu Jesus, o Senhor mudou completamente a sua vida. Ela foi moldada à semelhança de Cristo, foi fortalecida em Cristo Jesus, ela foi curada em Cristo Jesus. Portanto, se nós passamos hoje por momentos difíceis, pelas dores, creia, é um propósito de Deus na tua vida. Apenas permaneça fiel. Apenas permaneça fiel e veja o que Deus fará na tua existência. Amém? Não reclame do sofrimento, não reclame das dores, não reclame dos problemas, mas em todas as coisas, dai glórias a Deus. Dá para entender isto? Não, não dá. Apenas faça. Glórias! Nós não estamos aqui para entender Deus, estamos aqui para obedecer Deus. Amém, amados? Mas tem mais. Transforme lutas em bênçãos. Transforme lutas em bênção. O Senhor, Ele tem uma promessa para nós, amados. Uma promessa de esperança. Ouça, Salmo capítulo 34, versículo 18. Salmo capítulo 34, versículo 18. Perto, guarde essa palavra, perto, amém? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Amém, igreja? Bênção. Onde é que o Senhor está? Onde? O Senhor está longe, descansando, lá atrás da montanha? Não, a palavra diz que o Senhor está perto, perto. Esta é a promessa na qual devemos colocar, depositar a nossa vida, a nossa esperança, porque é uma promessa de Deus para a nossa existência, uma promessa do Senhor para você em meio às tribulações, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio ao turbilhão muito louco, ao vendaval desta vida. É nesse Senhor que nós encontramos o consolo, é nesse Deus que nós esperamos, é nesse Deus que nós confiamos, o Deus que está perto de nós, o Deus que cuida de cada um de nós, o Deus que enche o nosso coração de esperança, de paz e de alegria, mesmo em meio aos piores momentos possíveis na vida do ser humano. Glórias! É assim que Deus faz. Primeiro, Ele tem um propósito no teu sofrimento. Ele tem um propósito no teu sofrimento. Segundo,
Ele tem uma promessa de esperança para a tua vida. Basta que o teu coração esteja quebrantado. O que é um coração quebrantado? Um coração sensível à voz do Senhor. Um coração rendido à presença do Todo-Poderoso. Irmãos, quando nós compreendemos essa verdade, vamos com certeza termos consciência que Deus está nos assegurando a sua presença. Ele jamais nos abandonará. Ele jamais nos deixará. E onde estará o Senhor? Perto. Amém? Perto. No meio das suas dificuldades, lembre-se desta palavra. Guarde essa palavra. Escreva na parede do teu coração a palavra perto, perto. O Senhor está perto daqueles que o buscam, daqueles que são fiéis, daqueles que têm o seu coração quebrantado, rendido, o coração doado, totalmente voltado para o nosso amado Jesus. Ele está ao lado destas pessoas. O Senhor quer mover, o Senhor quer trabalhar, o Senhor quer agir, o Senhor quer fazer coisas magníficas na vida daqueles que creem. E eu quero citar o exemplo de Daniel. Daniel foi um homem fiel ao Todo-Poderoso. Oh, glórias! Você precisa ser fiel ao Todo-Poderoso para que perto, perto esteja o Senhor. Daniel foi fiel ao Todo-Poderoso. Mas chegou um momento que a sua vida ficou extremamente crítica, extremamente difícil, complicada. Talvez para muitos seriam desesperadores, aqueles momentos seriam desesperadores. Ele estava condenado à morte. Ser lançado na cova dos leões era uma condenação à morte. E Daniel estava condenado à morte. Mas ele confiou no Senhor, porque Deus estava perto daquele homem. Ele tinha um coração quebrantado, sensível à voz do Senhor. Aprendamos, portanto, no meio das dificuldades, nos momentos mais difíceis. Irmãos, eu acho que não tem um momento mais complicado na vida de um ser humano em que ele receba uma condenação de morte. Ele receba uma condenação da justiça. No Brasil, graças a Deus, nós não temos isto, mas países afora há a pena de morte, em que o juiz determina: você está condenado à morte, porque não tem como você escapar da condenação. Veja como são as coisas. Daniel estava vivendo esta realidade. Ele tinha uma pena de morte sobre a sua cabeça, e a pena foi cumprida. E ele foi lançado na cova. Mas quem estava com ele na cova? Deus. Deus estava perto. Deus não estava longe. Deus estava perto. Talvez o nosso problema, com certeza, não chega nem de longe aos pés a intensidade do problema de Daniel naquela ocasião. Não, de forma alguma. Confiemos no Senhor. Esse homem confiou no Senhor. Ele confiou na promessa de esperança. Você tem confiado na promessa de esperança no meio das dificuldades? Nós temos confiado na promessa do Senhor no meio dos problemas? A recomendação do Senhor é perto, perto, perto. E o salmista experimentou e disse: perto está o Senhor. José experimentou: perto estava Deus. Davi experimentou: perto estava Deus. Paulo andou perto do Eterno. Oh, glórias! E assim são os exemplos. A mulher do fluxo de sangue, perto de Jesus, recebeu a bênção que ela tanto necessitava. Viva perto do Senhor. É o melhor lugar para estarmos. Perto do Senhor. Amém? Perto do Senhor. Nós temos visto, irmãos, que nesses últimos tempos as pessoas não querem ficar perto de Deus. Já notaram isso? As pessoas não querem ficar perto de Deus. Nesta noite aqui na cidade, há muitos que estão perto da carne.
querem satisfazer a carne, querem dar prazer à carne, mas não querem estar no templo para cultuar o nome santo de Deus, porque não desejam estar perto do Todo-Poderoso. Nós precisamos desejar a presença do Senhor, e isso com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. Amém, amados? Transforme lutas em bênçãos. Transforme as tuas lutas em bênçãos. Primeiro, nunca te esqueças, o Senhor tem um propósito. O Senhor sempre tem um propósito. Se você está vivo, é porque Deus tem um propósito. Não jogue fora o propósito de Deus. Não jogue fora. Amém? Se você passa pelas dificuldades, pelas perseguições, enfermidades, problemas, enfim, lembre-se, você está sendo provado pelo Senhor, para que tu sejas moldado, forjado à semelhança de Cristo, para que você tenha a aparência de Cristo Jesus. E aqueles que olham para o Senhor, o Eterno tem uma promessa de esperança. Esperança. Esteja perto do Senhor. Esteja perto. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Esta é a promessa. Ela gera esperança em nosso coração. E ainda é uma prova de fidelidade. Oh, glórias! Transforme tuas lutas em bênçãos. A vida é uma prova de fidelidade. Nunca esqueças disso. A tua vida sempre será uma prova diária de fidelidade ao Todo-Poderoso. Ou seja, quando você vive e vive Deus, você prova para o Senhor que você é fiel a Ele. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ouçamos o que afirma o apóstolo Paulo. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu plano. Amém, amados? Mais uma vez. Sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu plano. Irmãos, quando nós compreendemos que é preciso viver a verdade do Senhor, vivermos exclusivamente para o Todo-Poderoso, quando nós entendemos que é necessário confiar integralmente, sem reservas no Senhor, quando nós compreendemos que vivemos não para nós mesmos, mas para satisfazermos Deus, quando nós entendemos que mostramos através dos nossos atos, das nossas ações, a nossa fidelidade para com o Todo-Poderoso, nós também vamos esperar e experimentar a fidelidade de Deus para com a nossa vida. Assim é a verdade, irmãos. Quando o Senhor, Ele olha e observa a tua fidelidade, quando o Senhor olha para você, quando Deus contempla no teu agir um coração segundo a vontade dEle, que deseja estar diante dEle, Ele diz, todas as coisas cooperam, todas as coisas trabalham, todas as coisas vão fluir na tua vida, vão fluir na tua existência. É isso que o apóstolo Paulo está falando a cada um de nós, irmãos. Quando nós depositamos a nossa esperança, a nossa fé, a nossa vida, quando nós paramos de olhar para as coisas encantadoras deste mundo, quando nós paramos de olhar para as cores, esse mundo colorido, quando nós paramos, a exemplo dos índios 500 anos atrás, que se encantaram com os espelhinhos que trouxeram, com as bugigangas que trouxeram, e eles ficaram encantados com aquelas coisitas. Quando nós paramos de nos encantarmos com esse mundo e as suas bugigangas, seus espelhinhos, suas coisinhas, e olharmos exclusivamente para o Senhor, afirmarmos ao Todo-Poderoso que a nossa vida é dele,
e mostrarmos em atos e ações a nossa fidelidade a Ele. O Senhor diz para você, diz para a minha vida: todas as coisas cooperam, todas as coisas trabalham, flui, para que você tenha dias de paz, porque o Senhor tem prazer em abençoar, em fazer na nossa vida segundo o seu coração. E a paz do Espírito é derramada na nossa existência. Mas vale ressaltar que essa paz é diferente da paz que o mundo dá. O mundo, quando dá a paz, levanta uma bandeira branca. Nós, quando temos a paz, levantamos uma bandeira vermelha, porque estamos debaixo do sangue de Cristo Jesus. Veja como são as coisas. É uma paz não conforme o mundo, mas é uma paz que vem do Senhor para a nossa vida. Ela é diferente da paz passageira do mundo. Paz passageira do mundo que está firmada em tratados. A paz de Cristo Jesus está firmada no sangue vertido numa cruz. E quando nós somos tomados por esse sangue, somos lavados nele, e de fato teremos, como o Senhor deseja, uma vida forte. Seremos fiéis, transformados, e estaremos prontos para enfrentarmos as lutas, as aflições, e elas não nos abalarão. Você não será abalado em meio às aflições, em meio às dificuldades. Você pode até dar uma balançada, você pode até questionar. Diz o apóstolo Paulo que isso pode acontecer, mas jamais arrancados da presença do Senhor. Porque estamos alicerçados em Cristo, a nossa rocha verdadeira. E somos amados dessa forma, firmados naquele que pode mudar completamente a nossa existência. Amém? Que nós possamos entender a prova da fidelidade e sermos fiéis ao Senhor, confiantes de que Deus é capaz. Creia, Deus é capaz de transformar o nosso sofrimento, nossas dificuldades, nossos problemas em bênçãos, Mais uma vez, remetendo-nos à mulher do fluxo de sangue. Veja, uma mulher que tinha um problema sem solução, uma dificuldade que não tinha solução. Diz a palavra que ela já havia recorrido a todas as situações possíveis da sua época, mas ela não havia conseguido a cura. Mas o dia que ela olhou para Cristo e mostrou a sua fidelidade para com o Senhor. Mas pastor, como foi que a mulher do fluxo de sangue demonstrou a sua fidelidade para com Deus? No momento que ela depositou a sua fé em Jesus. No momento que ela saiu da sua casa, andou em direção a Cristo, enfrentou a multidão, não desistiu, perseverou, fraca, doente, abatida, talvez esquelética. Seu problema levava a todas essas situações. Mas ela enfrentou, ela foi, porque ela foi fiel ao Senhor. E ao tocar no Todo-Poderoso, ela foi transformada. Ela viu a glória do Senhor. Amém? Faça dessa forma. Façamos assim. Ah, pastor, falar é muito fácil. Falar realmente é muito fácil. Falar é muito fácil. E se nós apenas falarmos, pensarmos, planejarmos, mas esquecermos de depositar nossa vida aos pés de Cristo, não obteremos êxito de forma alguma. Irmãos, tudo aquilo que é do Senhor na vida, na nossa vida, só é possível que seja uma verdade a partir do momento que há uma entrega completa, irrestrita ao Todo-Poderoso. Uma entrega completa. Amém? Portanto, transforme lutas em bênçãos. E o que nós mais temos na vida são lutas.
E se nós as transformarmos em bênçãos, certamente teremos uma vida para cima. Oh, glórias! Vibrante. Oh, glórias! Quando você acordar e lembrar da tua dificuldade, enfermidade, financeira, espiritual, emocional, enfim. Quando você lembrar da tua dificuldade, não permita que ela esteja maior do que Deus. Não permita. A mulher do fluxo de sangue, ela foi fiel ao Senhor. Ela não permitiu que o seu problema mortal, fosse maior do que a sua fé em Jesus. E nós sabemos qual foi o resultado dessa mulher. Nós sabemos qual foi o resultado. Irmãos, todas essas situações nos ensina que é preciso vivermos a verdade de Cristo de uma forma integral, é preciso nos depositarmos aos pés do Todo-Poderoso. Nós não podemos nos deixar abater pelas dificuldades, nos abater pela carne, nós não podemos nos deixar levar pelos ventos loucos desse mundo, nós não podemos nos deixar levar por esses olhos que a terra há de comer, se Jesus não volta antes, mas nós não podemos nos deixar levar por aquilo que vemos. É preciso olhar assim. Olhe com seus olhos para aquele que tem soluções para todas as situações possíveis e imagináveis na vida do homem. Eu citei alguns exemplos de homens que passaram por dificuldades. A mulher do fluxo de sangue recebeu a sua cura. Jó, ele teve a sua casa, seus bens restituídos, sua honra restituída. Tornou-se o homem mais influente da sua época. Paulo, nós sabemos qual foi o resultado da vida de Paulo. Escreveu praticamente todo o Novo Testamento. E bênção. José tornou-se a segunda pessoa no Egito. Mas foi preciso passar pelas dificuldades primeiro. Mas ele não olhou as dificuldades com este olho, com esses olhos. Ainda Davi, um homem segundo o coração de Deus. Daniel, ele contemplou a boca dos leões fechadas. E ele tornou-se a segunda pessoa no maior império da sua época. É assim que Deus faz. Esses homens não olharam para as suas lutas, mas as transformaram em bênçãos, porque souberam esperar no Senhor, souberam confiar no Todo-Poderoso. E que nós, irmãos, sejamos fortalecidos pela certeza que no final o plano de Deus é sempre melhor, mesmo que a figueira balance. O plano de Deus para nós é sempre melhor. E que nós possamos confiar. E vou usar uma palavra que não se aplica muito a esse contexto, mas que nós possamos confiar cegamente em Deus. Amém? Confiarmos cegamente em Deus. Em todas as circunstâncias, nós sabemos que a mão do Senhor está presente, porque Ele é soberano sobre a nossa vida e Ele quer fazer coisas novas na nossa existência. Pegue o teu pacote de lutas. Oh, glórias! Nós temos uma mala tão grande de lutas, não é? Nós temos uma mala, irmãos, que quando nós vamos viajar, se fosse possível, contrataríamos um caminhão só para levar nossas malas de problemas e dificuldades. Eu vou na frente, mas um caminhão de problemas. Pegue isso tudo. Transforme essas lutas em bênçãos, depositando a tua fé e seja fiel ao Senhor e veja o que Ele vai fazer na tua vida. Amém? Lembre-se, o Senhor tem sempre o melhor para nós. Mas entenda, veja o melhor
com esses olhos. Amém, igreja? Oh, glórias! Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela palavra, Pai. E que nós possamos, de fato, pegarmos nossas lutas e transformá-las em bênçãos. Crendo na Tua perseverança, no Teu amor, no Teu zelo para conosco, Senhor. Sabendo que Tu nos permite as provas, Tu nos permite as dificuldades, mas que Tu tens propósitos para a nossa existência, tens propósitos para nossas vidas. Sabemos ainda, Senhor, que Tu tens o mover em nosso favor, porque Tu estás sempre perto, Senhor. Que nós possamos confiar integralmente, para que haja fidelidade de fato em nosso coração. E eu quero clamar que Teu Espírito, Senhor, venha solidificar a nossa fé, para que nós possamos viver segundo o Teu querer, a cada instante, a cada minuto. Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, irmãos? Transforme as suas lutas em bênçãos, porque Deus está sempre perto. Perto é a palavra. Guarde no coração, o Senhor está perto. Oh, glórias! Mensagem 1277.